Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que vos fala é o vosso apóstolo Sérgio, da Igreja Universal do Poder de Deus. Irmãos, é com grande satisfação que estamos aqui nessa terça-feira. Peço, irmãos, perdão, que era para começar às 13, até 13 horas, mas por circunstância, a correria não deu para começar antes. Amém? Irmãos, nós estamos, na realidade, num processo de modificação, de transformação da nossa vida, das coisas estão se modificando, mas tudo isso é a vontade de Deus, irmãos. Nós temos que entender a nossa vontade é uma, a vontade de Deus é outra, e a vontade do nosso adversário e inimigo é outra. São três vontades: a nossa vontade, a vontade de Deus e a vontade do nosso adversário. Ou adversários. Deus sempre cumpre com a sua palavra. Deus sempre cumpre a sua vontade. Nós temos que entender, irmãos, a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma, a minha vontade é outra, e o nosso inimigo e adversários, inimigos, são outras. Porque é bom estarmos fazendo a vontade do Senhor. Nós temos que entender a vontade de Deus. É uma. A nossa vontade é uma. Nós podemos estar de acordo com a vontade de Deus. Nós podemos estar, e Deus pode estar cumprindo o desejo do nosso coração. Que muitas das vezes Deus cumpre o desejo do nosso coração, mesmo não sendo a vontade dele. Ele permite que algo aconteça. Ele permite. E sempre ele vai fazer o melhor. O melhor. Amém? Deus vai fazer, primeiramente, ele faz a sua vontade. Depois ele vê se a sua vontade for, se a nossa vontade não for nos trazer nenhum tipo de prejuízo, ele cumpre a nossa vontade. E não faz a vontade do nosso inimigo, nosso adversário. Ele quer nos destruir. Nosso inimigo, ele quer nos desfazer a vontade de Deus. E às vezes nós mesmos desfazemos a vontade de Deus. Quando nós entregamos algo na mão de Deus, e a gente quer tirar da mão de Deus. Entregou na mão do Senhor, deixa lá, deixa na mão dele, que ele vai fazer. Ele tem prazer, muitas vezes, em cumprir o desejo do meu e do seu coração. Deixa que não nos traga nenhum tipo de prejuízo. Ele vê que aquilo que nós estamos pedindo para ele vai ser bom para a gente, ele cumpre. Se algo não está acontecendo do nosso jeito, é porque aquilo que nós estamos pretendendo vai nos trazer prejuízo. E ele, de maneira alguma, quer nos ver sofrer com prejuízo. Amém? Irmãos, eu estive falando
sobre os templos. Nós estamos aí trabalhando para construir os templos. Fiz alguns pedidos ao Senhor. Muitas das vezes ele tem nos atendido. A maioria das vezes o Espírito Santo ele me atende, nos atende. Quer construir os templos. Eu estou pedindo ao Senhor 27 templos para que nós venhamos a ter nossa sede. São 27 sedes nos 27 estados da nossa federação. No Distrito Federal e nos demais estados federados. Fiz o desenho do croquis e estou aguardando, meu irmão, a resposta do Senhor Jesus. Tem um desenho, eu preciso, como hoje é o culto dos empresários de sucesso, já de uma resposta. Porque mês que vem vai acontecer duas coisas. Ou estou me mudando de onde estou, ou nós vamos dar entrada num salão. Ainda que seja um salão pequeno, onde eu estou. Segundo a vontade dele. Para que nós venhamos a fazer trabalhos mais fortes. Eu tenho o estatuto da igreja, tenho o regimento interno da igreja, mas preciso dar velocidade. Pedir ao Senhor velocidade. Eu estou pedindo um valor ao Senhor. Então, um valor, porque Ele me deu uma quantia de dinheiro para que nós venhamos a fazer os projetos, pôr esses projetos em prática e anunciar mais a palavra de Deus. Com mais força. E resolver essa situação do curso que eu vim fazer. Que Deus tenha misericórdia e resolva o mais breve possível. Que é para acabar agora o curso. Em dezembro. Mas vai ser feita a vontade dele. Amém? Bem possível que na quinta-feira já comece o trabalho de curas e milagres. Trabalho pela internet de curas e milagres. Trabalho de cura. Amém? Deus vai nos usar, vai te usar, vai usar esse ministério para curar enfermidades das mais variadas das possíveis. Deus vai nos guardar. Essa semana, uma semana de eleição, e Deus vai guardar a sua igreja. Deus vai guardar a sua igreja. A igreja de Jesus Cristo, nesses próximos 4 anos da gestão, de gestão, Deus vai guardar a igreja dele. A igreja dele, ninguém mexe com a igreja de Jesus Cristo. Deus vai nos guardar, irmãos. Ele ama a igreja dele. Amém? Vamos louvar o Senhor com uma canção. E é bom louvarmos ao Senhor. Sempre é bom louvarmos a Jesus Cristo. Depois vamos adiantar. A palavra de Deus.
ô Espírito Santo. Namassurecando pela machada. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer no rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá daqui, no braço de Jesus, no braço de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer no rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá daqui, do lado de Jesus, do lado de Jesus. O que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Deus. Aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Irmão, vamos na palavra do Senhor, a palavra do Senhor Jesus. Aqui no livro de, como hoje é o culto dos empresários de sucesso,
Salmo número 73. A prosperidade dos ímpios faz duvidar a justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Salmo 73. A prosperidade dos ímpios faz duvidar a justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Irmãos, nós vemos que tantas coisas acontecem, tanta coisa acontecendo, e há quantos anos nós vemos a diferença? Existe uma diferença, irmãos, que muitas vezes nós, servos do Senhor, trabalhamos, lutamos, acordamos de madrugada, oramos, buscamos, trabalhamos, muitas vezes para trazer sustento para o seu lar. E a prosperidade, irmãos, nós vemos que o ímpio, ele prospera rapidamente. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, meus pés quase que se escorregaram, que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não, olha o que acontece na vida do homem de Deus, Asaf, o profeta Asaf. Asaf, famoseando, ele sentiu inveja dos soberbos. Quantas das vezes, irmãos, nós saímos para trabalhar, nós lutamos e não vemos a prosperidade. Nós não vemos a prosperidade. Lutamos. Saímos de manhã para buscar o pão, suamos com suor e não vemos acontecer. Nós não vemos, irmão, acontecer nada. Parece que não está acontecendo nada na nossa vida. Nós estamos lutando. O pai de família sai de madrugada. O servo do Senhor, ele labuta, trabalha tentando ser honesto, buscando pão. Ele, honestamente, ele vai para o seu trabalho, volta. Ele busca comprar algo, ele quer atingir sua meta, seu objetivo. E Asaf, ele sentiu inveja do soberbo. A pessoa, às vezes, com soberba, ele consegue, o ímpio consegue alcançar um bem valoroso, ele com tanta facilidade. O ímpio, ele consegue muitas vezes prosperar de tal forma, sem tanto esforço. Alcança aí um bem, uma casa, com rapidez, um carro, uma aeronave, uma fazenda, um sítio. E o servo do Senhor, ele fica ali lutando, irmãos. Lutando, sofrendo, muitas das vezes não consegue alcançar aquele bem. E o Asaf, ele teve inveja. Mas só que o ímpio, na maioria das vezes,
alcança aquele bem na soberba dele. Porque ele é soberbo. Porque não há nem aperto. Não há aperto na sua morte. Mas firme está a sua força. Do ímpio. Ele é ímpio. Ele tem prazer em praticar a maldade. O ímpio, irmãos, ele não tem muita compaixão. Geralmente os ricos são os homens mais, não todos, mas a maioria dos ricos são soberbos. Ele vê a necessidade do pobre, ele não atende aquela necessidade. Porque a soberba dele não deixa. A sua soberba, o seu orgulho e a necessidade de querer muito mais, sempre mais, muito mais. E ele, quanto mais tem, mais quer. A forma que ele alcança seus bens não são muitas vezes lícitas, de forma ilícitas, e a gente vê que muitas vezes ele explode, prospera, consegue com uma facilidade tão incrível, vive bem, ele nasce, vive e não sente, diz assim, não se acham trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. A gente vê que pessoas que nascem, crescem na família, se desenvolvem e não sente aperto, não tem dificuldade, nasce num berço de ouro, não tem nenhum tipo de dificuldade, porque tem tudo fácil. O pai deixou uma herança, a mãe deixou uma herança, o avô deixou uma herança, ele usufrui daquela herança. Não tem dificuldade financeira, não tem dificuldade no seu relacionamento. Vive tranquilamente. Porque a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência, como uma adorno. Irmão, já fui pedir algo para uma pessoa que tem muito dinheiro, muito bem. O tratamento de um rico. Chega na casa do pobre, o pobre divide aquele bem. O rico não, muitas vezes a soberba não deixa. Não, ele se afasta. O soberbo, ele se afasta do pobre. Podemos caminhar, diferente que nós caminhamos, por duas classes sociais. A classe rica e a classe pobre. A classe média, irmãos, muitas das vezes, né, ela é intermediária entre a classe pobre e a classe rica. Mas a classe média ainda ajuda a classe pobre. Mas os ricos, eles só tem para eles. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas do copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo, ele não conhece a Deus.
soberbo, ele passa pela terra duvidando. Ele não conhece a Deus. Eles são aquela classe de pessoas que tem de tudo. Não precisa de Deus para nada. Porque tem tudo. Diferentemente do servo do Senhor, Asaf olhou isso. Viu, você passa numa mansão do rico, uma pessoa que tem muito dinheiro, muita posse, ele consegue facilmente. Ele não tem trabalho, ele não tem dor, ele não sofre o suor, ele não soa a camisa. E tem os melhores carros, os melhores aviões, as melhores contas bancárias. A gente vê a diferença, o cheiro da riqueza. A riqueza tem cheiro. O bem financeiro ele cheira. E muitas das vezes, irmão, cheira mal aos olhos do Senhor. Aquela casa, o cheiro da riqueza. Deus, se ele for mal empregado a riqueza, Deus abomina a riqueza. Abomina os ricos. Porque o próprio Senhor falou, é mais fácil passar um camelo pela água do que um rico entrar no reino dos céus. É difícil, irmãos. Um rico entrar no reino dos céus. Difícil. Eles são tão obstinados pelo dinheiro, pelos bens materiais, que eles se esquecem de Deus. Pelo que o seu povo volta aqui. É a água de copo cheio, se eles espremem e dizem, como sabe Deus? Ou, há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. E se eles aumentam as riquezas, vai aumentando as riquezas, porque eles têm segurança. Eles sentem segurança, irmãos. E eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. E se eles aumentam as riquezas, na verdade que em vão tem purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Asaf ficou revoltado, porque foi como o rico e o Lázaro. O rico, irmãos, ele tinha os bens, a parábola do rico e do Lázaro. Do rico e do Lázaro. O rico, ele tinha os bens deles. E o Senhor falou, olha aí, o rico, você teve tudo. Você teve seus bens. E o Senhor mandou, ele disse, não, o Senhor pede para que pai Abraão pede para que mande alguém na casa dos meus pais. Eu tenho ainda 5 irmãos. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. A palavra. E o Senhor falou, não, vocês não ouvem os profetas, ouvirão. Vocês não ouvem os profetas? Vai ouvir algum morto que vai ressuscitar? Pede para alguém ir lá avisar. E foi falado para ele, olha, você sempre teve seus bens. Lázaro, ele sempre sofreu com chagas. Lázaro, ele
sofreu, você tem em vida, você tem seus bens, e aí está posto um abismo entre mim e ti, entre este lugar e o outro lugar. Foi posto um abismo. Foi posto um abismo. Foi isso. Agora, Lázaro está aqui, no seio de Abraão, e você em tormentos. É isso que Deus estava querendo mostrar, se reputar Asaf. Na verdade, que em vão tem purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. É que o Lázaro sofria. Ele, todo dia, eu creio, irmão, que o Lázaro sofria toda manhã com chagas. Era castigado, com sofrimento. E se eu dissesse também, falarei assim: eis que ofereceria a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Quando Asaf foi compreender tudo isso, ele tentou compreender, a gente fica perturbado. Fica, irmãos. Como é que pode? Nós, às vezes, lutamos, tentamos ser fiéis, tentamos servir bem o Senhor, se desviar do mal. Desviar. O ímpio não desvia, irmão. Ele passa ali, vive bem, ou se oculta, e passa tranquilamente. E nós, às vezes, irmão, com sofrimento, labutando, tentando ser fiel, tentando não enganar o próximo, amar o inimigo. E muitas das vezes nós não conseguimos. E o ímpio facilmente vê os carros que eles têm. Consegue as coisas muito com facilidade. E nós, servos do Senhor, com muita dificuldade. E Asaf ficou perturbado. Como é que pode? E quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Aí que está a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A diferença, irmãos, eles não servem a Deus. Nós não sabemos como eles conseguiram as suas riquezas. Qual foi o modo que eles conseguiram? O que eles praticam para se manter no poder, irmão? A riqueza deles, como eles se mantêm poderosamente ali. Certamente tu o puseste em lugar escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de temores. Quando Asaf entrou no santuário, entrou na presença do Senhor, ele viu, olha lá, Asaf, olha o caminho deles, é escorregadio. Você, Asaf, com toda a sua dificuldade, você está no caminho plano, indo para os céus, indo para a glória. Com a sua dificuldade, você está indo para o céu. O caminho do crente é esse, dificultoso, estreito. Asaf, o caminho para você, Asaf, é estreito. O caminho do crente,
do crente, do salvo, é estreito. A porta para você é estreita. Só vai passar você a porta. O caminho dele é largo, escorregadio. Diz assim, certamente tu o puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase, no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Na morte deles, é terror, é aterrorizante. Ele não tem paz na morte. Aparentemente, ele não sente quando morre. Aparentemente, não sente. Mas sente, eles passam terrores. O salvo não. O salvo, irmãos, ele vai, na sua morte, ele vai dando glória a Deus. É na hora da morte que existe está a diferença. Como faz com um sonho o que acorda assim. Ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência dele. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de continuamente contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Aí Asaf entendeu. Na palavra do rico e do Lázaro, era isso que Deus estava querendo explicar ali para aqueles discípulos, para aquelas pessoas. Olha a diferença. Você, pro rico, Deus falou pro rico, olha, você em vida teve todos os seus bens. Você conquistou tudo com uma facilidade incrível. Já Lázaro não. Tanto é que disse Lázaro morreu e foi direto ao seio de Abraão. Direto. É isso que Deus queria falar para Asaf. A sua morte vai direto para o seio de Abraão. Direto. E na morte deles tem terrores, tremores. É terrível. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guia-me com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Entendeu? Asaf entendeu. Olha, quando ele entrou no santuário, que ele buscou o Senhor, que ele viu a situação do ímpio. É assim, irmãos, a situação do ímpio. Não esquente a cabeça, não esquente, porque o ímpio prospera mais que você. Às vezes é permissão de Deus, mas você está no caminho plano. O caminho deles é escorregadio. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Eles estão afastados do Senhor. O ímpio, ele está afastado de Deus. Mas os santos do Senhor, eles têm em segurança o Senhor.
A segurança dele, nossa segurança, meu irmão, minha irmã, está em Cristo Jesus. Asaf entendeu. Agora sim, Asaf. Continua confiando em mim. Continua segurando na minha mão. Deixa eu segurar na tua mão, Asaf. Deixa eu te guiar, Asaf. Você entendeu porque entrou na minha presença de novo. Você estava se escorregando. Você estava saindo fora da minha presença. Por causa da riqueza do ímpio. Você viu a riqueza do ímpio? Teve inveja do soberbo e quase saiu da minha presença por um pouco de tempo. Você agora entendeu. Diz o 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatam e desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. A nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus. A nossa confiança, irmãos, por mais difícil que seja, por mais impossível, diz o hino, aquilo que parece impossível vai se tornar possível. Porque para Asaf, irmãos, está tudo perdido. Ele se desanimou. Tanto trabalho para nada. Mas quando ele entrou na presença de Deus, ele pôde fazer a obra do Senhor. Deus revigorou suas forças. Deus restabeleceu a confiança que ele estava perdendo, a confiança no Senhor. E nessa tarde, meu irmão, Deus quer restabelecer a sua confiança em Deus, no Senhor. Vamos confiar mais nele. Por mais difícil que seja, vamos estabelecer nossa confiança nele. Vamos entrar na presença do Todo-Poderoso. Aí o Senhor vai nos mostrar. Aí nós vamos fazer melhor a obra dele. Que é melhor, irmão, estarmos com o Senhor, confiando no Senhor. Porque se você já tem, irmãos, o melhor da terra, você já tem o melhor da terra, que é o nome, teu nome está escrito no livro da vida. Que as riquezas deste mundo são passageiras, vão ficar. As coisas desse mundo, tudo vai ficar, irmãos. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não vamos ter inveja, nem ciúme do soberbo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde. Amém.